Então aqui a gente vai fazer a aula de aplicação. A gente acabou de fazer uma remoção nessa unha, né, que estava com excesso de manutenção, prazo muito longo, então começou a fazer muito descolamento aqui, dá muito dente nas laterais, então a gente fez a remoção dessa unha. Deixei um pouquinho de produto aqui, a gente consegue ver a diferença de alguns pontos, então aqui é unha natural, aqui é gel, unha natural. Então, a gente não faz remoção 100%, né? Senão vai chegar na unha natural. Essas partes aqui que já tá na unha, são as partes que estavam descolando, principalmente aqui perto do ponto zero, onde a unha traz muita estrutura para baixo, né? Então, falando um pouquinho aqui de manutenção, essa unha que mais cresce para baixo, que é o dedo do indicador, é onde a gente mais tem problemas aqui do descolamento da unha natural. Então, dependendo da manutenção, eu acho mais fácil, mais viável a gente remover e fazer novamente, tá? Então, a gente consegue identificar aqui os pontos zeros dela é bem mais alto, é mais ou menos aqui, 1.0, e o outro ponto zero é mais aqui, ó, tá vendo onde começa o descolamento, bem aqui em cima. Então, a gente vai ter que colocar essa fibra nessa região aqui. Só que quando a gente olha a unha de lado, a gente vê um caimento, ó, pouco caimento, mas tem. Deixa eu colocar a régua aqui para vocês visualizarem bem certinho, ó. Se eu aplico a fibra, como tá aqui, ó, só aplico o gel base, olha a direção que vai ficar a fibra. Então, a gente vai alinhar esse caimento, que é bastante, a gente só consegue perceber isso quando coloca a régua, olha só. Quando a gente coloca a régua, a gente vê o tanto que tem de caimento pra gente conseguir fazer uma estrutura. Então, vou fazer já essa aplicação nessa unha que tem um caimento mais acentuado, diferente das outras unhas, olha só. Tem caimento, mas é bem menos do que a outra unha, tá? Então, sempre analisa os pontos zero, analisa o caimento da unha, se é para baixo ou se é para cima, e se a unha é torta, tá? Você pega a régua e coloca aqui, posiciona. A gente consegue ver divisões iguais da unha, não é uma unha que é torcida, então fica mais fácil de a gente estar fazendo a aplicação, tá? Quando a unha é torcida, você vai ver que a curvatura desse lado é mais baixa ou mais alta do que o outro lado, tá? Então, aqui a gente vê que tá por igual quando a gente olha aqui pela parte de baixo, tá? Então, vamos começar a nossa aplicação. Aqui a gente já lixou o comprimento, então vou só fazer uma demonstração aqui para vocês. Quando for lixar o comprimento, eu evito lixar com a lixa assim. Sempre lixo com a lixa reta ou levemente inclinada para cima. Porque tem clientes que tem aquela carninha que a gente chama de eponíqueo aqui embaixo. Então, se a gente lixa assim, a gente lixa aquela carninha e pode cortar. Então, sempre lixa reto, assim, ou mais inclinado para frente, tá? Só pra gente conseguir alinhar. Deixa essa unha bem arredondada pra gente conseguir aplicar a fibra com mais facilidade. Se a gente deixa ela quadrada, é mais difícil de curvar os pontos zero. Então, eu prefiro deixar esses pontos zero aqui mais livre, tá? Vamos fazer o afastamento da cutícula. Vou usar esse palitinho que ele é bem fininho. Facilita pra mim fazer esse descolamento aqui, ó, da pele. Mas poderia usar uma espátula também. Então, vem de uma lateral para outra e descolando a pele. Vai facilitar a broquinha de preparação para passar aqui dentro. Ó, quando a gente sabe que tá liso, a gente passa, ó, a espátula aqui embaixo, ou o palito, e a gente consegue ver que tá descolado, ó, tá deslizando. Então, tá bem tranquilo pra gente poder vir com a broquinha. Então, aqui a gente vai passar broquinha de preparação, que é a diamantada. Essa é a broca 718, então ela é mais fina. Tem que cuidar com a ponta dela pra gente não fazer aquela marcação de crescimento. Então, quando eu trabalho com ela, ó, ela tá inclinada porque a gente tá trabalhando a lateral, mas a gente tá fazendo mais pressão aqui, ó, na ponta. Não estamos fazendo pressão pra baixo. Sempre lembra disso, tá? O movimento que a gente faz, ó, é empurrando a cutícula. E aqui, quando tá encostando na unha, é leve o movimento, tá? Para evitar que escame muito a unha natural. Então, velocidade média para baixo, nunca velocidade alta aqui. E a gente vem, ó, de leve, com a broquinha retinha, passando na cutícula.
para levantar a cutícula e também para preparar a unha natural. Então, quando tá cheio de pó assim, ó, limpa para você ver o que você fez de lixamento. Você vai perceber que um lado da cutícula vai estar mais levantado do que o outro por conta da rotação. Agora eu venho passando aqui em cima de toda a unha. Quando tem gel, ele acaba saindo mais pozinho. Então, sempre vai limpando para não escamar demais a unha da cliente. Uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar as duas rotações quando eu tô trabalhando com a broca 718, tá? Porque aqui é mais difícil de a gente empurrar com o topo. Então, agora eu vou só abrir esse lado da cutícula. A gente consegue ver que esse lado aqui, ó, tá bem mais aberto do que esse. Então, agora a rotação vai fazer assim, ó. Então, esse lado a gente vai conseguir abrir mais. Então, bem levinho aqui, só para levantar a cutícula. E aqui pode também, ó, passar para abrir e também tirar um pouco de pele morta. Vai ver que no final do alongamento vai ficar bem fácil de dar acabamento na cutícula. Ó, toda a unha tá lixadinha, pouco lixamento. Tem um pouquinho aqui de produto, mas não precisa se preocupar porque ele tá bem coladinho. Vamos fazer a limpeza desse lixamento, né, desse pó, utilizando o PrEP. Então, molha o algodão e vem limpando essa unha e a cutícula também. Ele já vai desidratar e a gente vai iniciar com os preparadores. Então, desidrate para deixar essa unha bem sequinha para receber os outros preparadores. Pode passar 2 vezes, ele evapora bem rapidinho. E agora o primer ácido. Tira aqui bem o excesso. E aqui a gente vai passar de um lado e depois do outro. Vai ver que o primer ele já vai se abrir. Ó, ele já vai vindo pro outro lado. Tá vendo? Então, só uma passada de cada lado já é o suficiente. Vamos esperar esse primer secar para depois passar o primer não ácido. Então, esse primer não ácido, ele não seca. Tira o excesso também, porque senão a gente passa muito, pode fazer efeito contrário. Sempre bem pouquinho produto, tá? Bem controlado, ó. Abre o leque e passa. Agora a gente vai pro gel base, que é o que faz o selamento da preparação. Vou usar o pincel de gel base, gosto de separar os pincéis. E aqui a gente vai passar, ó, bem esticadinho, que a gente não quer volume. Se a gente passa muito gel base e ele fica com ondulações, vai ser um pouquinho mais difícil de deixar essa unha de uma cor só, né? Então, a gente pode secar lá na cabine. E depois a gente vai fazer o nivelamento da ponta, que eu vou utilizar daí o gel clear para fazer essa estrutura da ponta. Então, com o gel clear, a gente vai fazer o nivelamento da estrutura. Poderia ser com o gel blank também, mas eu prefiro deixar tudo por igual, essa parte da estrutura mais retinha. Aonde que a gente vai repor produto? Ali do ponto 0 para baixo, que é onde tem esse caimento. Aqui na parte do meio é menos produto que precisa, na parte de baixo precisa de mais produto para a gente equilibrar essa ponta. Então, aqui a gente vem trazendo. Escorreu, a gente limpa. Pode deixar agora o dedo ó, virado para baixo para a gente poder deixar mais produto aqui na ponta. Como é transparente, é um pouquinho mais difícil de ver. Ó. Pode ir lá na cabine 30 segundinhos. E aí a gente vai medir para ver o quão caída tá essa unha. Então, se tiver muito caimento, a gente vai pôr mais uma camada. Depende de unha para unha, precisa de um pouco mais ou um pouco menos, vai depender do caimento que tiver. Poderia ser com o gel blank também, tá? Mas como a gente vai hidratar a fibra depois,
com o gel base, então eu preferi usar um gel transparente. Então aqui a gente vai ver, ó, como a gente já corrigiu essa estrutura. Tá vendo que o caimento aqui, ó, da unha é só no final? A mesma coisa quando a gente faz o lixamento da ponta, que a gente tem que tirar aqueles 2 milímetros. Esse preenchimento aqui, ó, do final, a gente pode repor por baixo. A gente já consegue ver uma estrutura mais alinhada. A fibra não vai encostar nessa ponta de baixo aqui, porque ela tá mais caída, tá? Mas não tem problema, porque a gente repõe o gel por baixo. Então, agora sim, a gente não precisa repor mais produto, né? A gente pode vir direto com o gel base. Então, agora com o gel base, a gente vai passar para hidratar a fibra. Então, um pouquinho o produto. Vai passar na mesma altura ali do gel clear. E tem muito produto, eu vou tirar um pouco. E agora a gente vai aplicar a fibra. Então, já deixa a fibra preparada. Ó, aqui tá a nossa fibra. Pode aplicar com a mão ou com a presilha. Então, aqui a gente posiciona no ponto zero, um pouquinho acima do ponto zero. E aí deixa a fibra cair. Então, sempre encaixa de um ponto zero para o outro. Nunca coloca no meio, porque às vezes sobra dos dois lados. Dá um pouquinho mais de trabalho para tirar, né, da unha e deixar ela retinha. Então, só dar umas batidinhas aqui pra gente hidratar essa fibra nos cantinhos, para não faltar produto. Essa fibra deu bem certinha, não vai precisar tirar de nenhum lado. Aqui, ó, tá faltando um pouquinho hidratar a fibra. A gente consegue ver umas fibrinhas secas. Então, venho com a pontinha do palito e deposito por cima, tá? Pra gente poder deixar essa fibra bem hidratada. Ó, tá bem certinho aqui. Já verifica esse lado se tem caimento, ó. Se tiver um pouquinho de caimento, a gente coloca pra cima, pra evitar que a gente tenha que lixar depois. Pode virar o outro lado. Ó, aqui tá um pouquinho seco, então a gente dá umas batidinhas. E pronto. Já tá bem certinho. Deixa bem hidratada essas fibras do canto, senão ela começa a soltar quando a gente passa o gel pra fazer a curvatura. Ó, tá bem alinhada, a gente consegue ver essa parte aqui, ó, até aqui tem unha, só que não tá pegando na unha, tá? Quando a gente olha a fibra assim de lado, olha só como ela tá bem retinha. Então, quando a unha tem esse caimento, fica muito mais fácil a gente fazer dessa forma. Então, não vou precisar colocar muito produto na ponta, igual a gente viu na aula de estrutura. Tá? Agora pode ir lá na cabine por 1 minuto. Agora a gente vai fazer o corte da fibra para deixar essa unha bem retinha, tá? Então, vou utilizar o alicate. Lembra sempre do ângulo do alicate, né? Essa parte aqui é mais baixa. Então, a direção do meu alicate para ficar retinho, ele tem que estar nessa diagonal, proporcional à unha que a gente quer deixar reto, tá? Se a gente corta assim, por exemplo, ó, vai ficar torta. Ou se corta muito assim também. Então, sempre analisa o ângulo do alicate para a gente conseguir uma unha bem retinha. Já deixa aqui em cima da mão, ó, para não cair em cima da mesa e ficar espalhada e depois ficar pinicando. E aí essa fibra a gente já joga direto no lixo. Então vamos trabalhar agora com o gel blank para fazer a estrutura toda do começo ao fim. Não vou utilizar o hard, porque quando eu olho aqui a curvatura da unha dela, ó, a gente vê bastante curvatura. Então, a gente consegue ver tudo isso aqui, ó, de curvatura, e a gente ainda não curvou a unha. Então, não tem a necessidade de usar um gel hard, por exemplo. Ó, a gente consegue ver aqui também aquele caimento que eu falei pra vocês, ó. Então, tudo isso aqui a gente vai ter que repor produto por baixo. A gente vai ter que estruturar essa unha por baixo. Então, vou começar hidratando a fibra por baixo, que eu acho mais fácil. Ó, vou utilizar aqui o gel blank. Primeira etapa aqui, ó, vamos pegar o gel certinho, só um lado do pincel, o outro lado com gel, o outro lado sem. E a gente vai hidratar a fibra primeiro e depois a gente vai colocar produto lá dentro da estrutura. Então, ó, só entradas e saídas. A fibra não vai abrir buraco, não vai afunilar, porque a gente aplicou ela bem certinho. Ó,
Agora a gente tá vendo ainda aquele buraco, então a gente vai pegar um pouquinho mais de produto. Ó, tanto de produto. E a gente vai, tipo, raspar aqui na fibra, tá? E aí, com a pontinha do pincel, a gente vai levando o gel lá onde que a gente precisa, pra tampar aquele buraquinho que tinha. Ó, aqui a gente puxa o gel, não precisa deixar grosso aqui, senão depois a gente vai ter que tirar com a broca no lixamento. Ok, ó, tá bem estruturado lá dentro, pode virar. Coloca lá na cabine 5 segundinhos pra mim. Então, 5 segundos e aí a gente vai hidratar a parte de cima. Fica muito mais fácil de fazer desse jeito, tá? Ó. Então, aqui a fibra ainda tá brilhosa e a gente vai só pincelar aqui pra hidratar a fibra que ficou por cima. Olha só como ficou bem certinho essa unha. Vou até dar um zoom pra vocês verem bem de perto. Aqui esse degrau, eu não passo o gel aqui nesse degrau, porque a gente vai lixar ele depois, né? Então não tem necessidade. Essa parte de cima aqui eu vou passar um pouquinho mais de gel. Então eu passei uma camada fina para a fibra hidratar e agora eu vou passar mais uma camadinha para facilitar o meu ponto de tensão, né? Então a gente já deposita aqui uma quantidade que já ajuda a não precisar colocar muito produto na segunda parte. Então pode ir lá na cabine 7 segundos agora. E a gente vai fazer a curvatura com a pinça. Então ficou 5 na parte de baixo, que tinha mais produto, e 7 na parte de cima. E aí a gente curva. Ponto zero e ponta. Esse gel já tá bem durinho. Só o tempo de esfriar aqui. Ó, a gente já consegue ver com a pinça que tá faltando um pouquinho de produto desse lado de cá, ó. A fibra tá um pouquinho entrando. Então, aqui no ponto de tensão, a gente já sabe que tem que colocar mais produto desse lado de cá. E agora a gente coloca a presilha para manter a curvatura e deixa na cabine por 2 minutos, tá? Essa etapa sempre faz intercalando, tá? Que a gente vai esperar o tempo porque é uma aplicação bem detalhada. Pode ir lá. A gente vai remover a presilha e vai remover essa goma para a gente poder fazer o lixamento ali do degrau. Então, sempre remove assim, ó, porque senão a fibra engata aqui, ó, e às vezes pode até passar da luva e machucar. Então, sempre puxa pro lado, solta um pouquinho de fiapinho aqui e a gente vai fazer o lixamento do degrau. Vou utilizar essa broca cônica para lixar apenas aqui nessa parte de cima, com a mão bem leve. Lembrando que aqui nessa parte só tem o gel base e a unha natural. E aqui tem o gel base e o gel transparente. Então, sempre com movimentos leves. Velocidade média, ó, só a pontinha, bem de leve. Pra gente tirar esse degrau, que esse degrau é o que faz a marcação no nosso alongamento. Então, tem que tirar ele. Ok, tirei o degrau, agora eu vou tirar o pó de novo. Sempre tiro o pó, que eu gosto de uma aplicação bem limpa. E quando a gente olha de lateral, pra gente analisar ainda a estrutura, pode virar um pouquinho. Olha só como a estrutura tá bem retinha. Lembrando aquele caimento da ponta que sempre tem, né? Que a gente vai remover depois no lixamento. Mas a estrutura, o ponto de tensão aqui fica bem mais fácil de fazer agora. Então, a gente vai passar. Eu gosto de passar aqui o primer nessa marcação para evitar que fique marcando essa fibra aqui, ó. Então, eu passo só nesse degrauzinho ali, que a gente acabou de lixar. E agora sim a gente vem pro ponto de tensão. Vou usar o gel blank de novo para fazer aquela unha branquinha. Então, o gel, um lado do pincel limpo, outro lado com gel. Pega uma quantidade de produto. E agora a gente vai fazer aquela camada depositando. Então, com esse pincel aqui, ó, eu consigo deixar bem por igual. Chego bem perto da área da cutícula, mas não encosto.
Lembrando que se alguma camada a gente encostou na cutícula, a chance de ficar escorrendo no mesmo lugar é bem maior. Então, sempre cuida aqui para evitar que tenha mais trabalho lá no final, que cause alguma alergia na cliente. Ó, tá puxando uns pelinhos aqui. A gente tira. Ó, a gente consegue ver que o gel não tá bem niveladinho, falta um pouquinho de produto aqui e um pouco aqui. Então, eu vou fazer aquele ponto de tensão em 2 etapas, que vai facilitar bastante, tá? Depositar um pouquinho aqui no centro, que é onde a gente precisa de mais produto. E vou nivelar essa lateral. Então, ó, venho com o pincel bem retinho, só pra repor. Tá formando barriguinha, passa e puxa pro meio. Pode ir lá na cabine 5 segundos. Então, 5 segundinhos e a gente vai passar mais uma camada para fazer o ponto de tensão de forma mais fácil. Então, aqui o que eu tô ensinando demora um pouquinho mais, só que para quem tá começando vai ajudar bastante, tá? Tem várias formas de fazer a estrutura. Então, agora eu vou passar a segunda camada. Aqui o gel de baixo não pode estar pegando, né? Então, pode ser que o tampo da cabine de vocês seja um pouquinho maior. Vou pegar a mesma quantidade que a gente passou na primeira camada. Ó, um lado com gel, outro lado sem. Vou aplicar aqui no centro. E depois para as laterais. Ó, com a mão bem levinha, a gente consegue ver pela cor da unha onde a gente precisa pôr mais produto. Não precisa se desesperar nessa hora, que o gel tem que trabalhar a nosso favor. Se estiver escorrendo, pode virar o dedo para baixo. Pode virar assim um pouquinho. Ó. Espera um pouquinho aqui para o gel se nivelar no centro. E a gente começa a mexer mais um pouco com o gel ali na ponta, porque tava formando muita barriguinha aqui nessas laterais. Então, eu volto o produto pro centro, vai ficar um caimento aqui na parte de baixo, e a gente vem trazendo, vira de lado. Ó, tá vendo? Tá faltando produto na ponta. Então, o que que eu faço? Aponto o dedo pra baixo, ó, e completo aqui essa parte de baixo. Por mais que a gente vai fazer o lixamento, pra você ver a estrutura aqui de cima ficar mais certinha. Tiro aqui o gel que tá formando barriguinha e pode ir lá na cabine. 7 segundinhos. E aí a gente vai pinçar pra fazer a unha quadradinha. Ó. Desde lá de cima, então, sinos, ponto zero e ponta. Espera um pouquinho até o gel esfriar. Que eu tô soltando a pressão da pinça porque tem bastante produto na ponta. Não tá sentindo desconforto, né? Então tá bem tranquilo. Sempre pergunta também, né, por via das dúvidas, principalmente no começo, para você saber qual o tanto de pressão que você pode pôr na unha. E agora a presilha para manter a curvatura. A gente já consegue ver o gel, ó, bem alinhadinho. Então o ideal é a gente chegar nessa etapa com a superfície já o mais lisas possível para evitar que a gente tenha que lixar muito, né? Então encaixa aqui na parede lateral, ó. Não pego lá no ponto zero, então falta um pouquinho pro ponto zero. Desse lado também. E aí vai pra cabine 2 minutinhos, que é o tempo desse gel. Então pode ir lá. A gente vai remover a presilha. Vamos remover a goma que fica pra gente poder fazer o lixamento. Então sempre pra baixo. E agora aqui, essa unha eu vou fazer ela 1,5 cm, que é o tamanho que a gente faz pra Ana aqui. Então, a gente vai fazer até aqui assim. Vou fazer uma marcação aqui pra vocês verem o tanto que a gente vai remover, que é basicamente o que a gente tem de ponta, tá? Então, aqui é 1 centímetro, aqui é 1,5 cm. Nessa parte aqui, que é basicamente o caimento. Então, o importante é a gente sempre fazer a unha maior, um pouco maior do que a cliente pede, pra gente vir aqui no final e tirar esse caimento, que é aquele caimento de ponta que eu mostrei pra vocês. Pode virar um pouquinho de lado, ó.
Então, basicamente, aquele caimento ali que a gente precisa remover para deixar a estrutura retinha também. Então, vamos começar o lixamento pela ponta. Quando a gente deixa o dedo dela bem retinho, ó, e a lixa reta, a gente vê que só o meio encosta. Então, a gente tem que lixar até ficar bem retinho assim. Então, todo esse produto a gente tem que lixar. Segura bem aqui, ó, no dedo, para evitar que o dedo fique sambando e tenha desconforto. No começo, o ideal, eu falo para as minhas alunas também, sempre segurar igual eu seguro. Depois você pode ver um jeito diferente de segurar, mas só para você começar do jeito mais certo. Tô vendo esse lado aqui um pouquinho mais alto. Vou medir aqui de novo para ver, porque eu tirei a marcação. Tá com 1,6. Eu vou tirar só mais um pouquinho. Para não precisar lixar a ponta de novo. Ó. Agora a gente vai fazer o lixamento da parede lateral. Olha só, quando eu encaixo a lixa, o que a gente tem de barriguinha aqui, ó. Tá vendo que tem um buraquinho aqui? Então, a gente tem que lixar a ponta primeiro, ó. A gente vai lixando retinho. Lembra sempre do indicador em cima para força ser igual dos dois lados. A gente vai removendo primeiro essa barriga, ó. A hora que estiver encostando o ponto zero e os sinos, tá bom de lixar. Então, aqui também é bom, principalmente se estiver no começo, tira uma foto dessa parte, quando não estiver encostando, para você ver se precisa de mais algum lixamento. Porque às vezes olhando assim é um pouquinho mais difícil. Então, lixou os dois lados, tira uma foto, analisa. Precisa de mais lixamento? Aí você vem, faz mais lixamento. Sempre lembra que esse lado da minha mão, ela tende a entrar mais para cá e remover esse canto aqui. Então, tu sempre puxa a mão mais pro lado esquerdo. Ok, tô vendo aqui o pó do lixamento bem retinho, significa que tá retinho. Eu vou pintar aqui a ponta para vocês verem a quina que a gente faz do lixamento. Ó. Lembrando que tá bem grossa essa estrutura por conta da ponta que a gente teve que estruturar, né? Então, todo esse acabamento a gente vai ter que dar não tanto por cima, mas por baixo. Então, tô pintando aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Esse lado aqui aparece mais reto aqui, né? Ó, a quina bem aqui que a gente fez o lixamento, porque aqui tinha uma barriga maior do que desse lado. Então, a quina desse lado, ela tá bem aqui, ó, bem nessa parte. A gente tem que ver essa superfície aqui bem redondinha, e a gente consegue ver aqui, ó, que essa ponta tá mais baixa do que essa, mas foi por conta da curvatura, tá? Esse lado curvou mais do que esse, por isso que teve que colocar mais produto desse lado aqui, pra ficar igual esse lado, entende? Ó, tirando aqui esse caimento, ele meio que tá igual dos dois lados. Então, vamos virar. Vamos fazer o lixamento analisando os pontos. Então, aqui a parede lateral a gente já lixou. Olha só a parede lateral. Aqui tem um caimento que a gente vai tirar lá no final. Esse caimento aqui, ó. E desse lado, praticamente tá bem retinho. É pouquinha coisa aqui na ponta, ó. Só essa parte aqui, mais ou menos, que a gente vai tirar que tá caindo, bem pouquinho. Agora, a gente vai fazer o lixamento da superfície lateral direita, depois da superfície lateral esquerda, que é toda essa parte aqui. Depois, a gente vai fazer a área da cutícula, que é essa parte de cima. Essa parte aqui não tem muito produto, então vai ser com a broca bem levinha. E depois, a superfície, juntando todos os lixamentos. Por último, a ponta, né, que ficou grossa. Faz essas marcações na unha
vai ficar mais fácil para identificar onde que a broca tem que encostar nesse momento. Então, vou fazer lixamento igual, né, tanto da aplicação quanto da manutenção é o mesmo passo, utilizando broca cônica, ó, para a gente poder fazer um lado, depois o outro, depois superfície e área da cutícula, ok? Então, velocidade média para alta, se você tiver mais confiança. Broca bem retinha, dedo bem retinho, caneta não pode inclinar para cima e nem para baixo. Tira a marcação aqui, ó, do lixamento da parede lateral, que fica aquelas quinas, tá vendo? A gente começa da parede e sobe. Broca bem retinha, a gente consegue ver onde que tá encostando a broca. Ó, fiz um lado, agora a gente vai fazer o outro. Esse lado eu consigo fazer sobe e desce. Sempre cuida com essa região aqui, ó, que a gente costuma tirar mais por conta da posição da mão. Ó, mão bem levinha. Esse lado eu tô vendo um pouquinho de barriguinha, então vou voltar. Tiro o pó pra ver se tá bem certinho. Área da cutícula agora, com a mão bem leve. Um pouquinho inclinada essa broca agora, bem pouco. E vem com a broquinha reta para fazer a união dos lixamentos. Caneta reta, broca reta. Se cair aqui a broca, ó, vai deixar a superfície caída. Não é o que a gente quer, né? Mão bem levinha agora para unir o lixamento. E aí, quando a gente olha assim, ó, de cima para baixo, nessa direção aqui, a gente tem que ver bem redondinho. Veja de lado se precisa de mais algum lixamento. Aqui eu posso tirar o caimento assim, ó, com a broca. Pouquinha coisa. E aqui desse lado eu posso tirar um pouquinho mais. Isso aqui ajuda a otimizar tempo, né? Depois a gente vem com a lixa aqui, ó, e tira esse caimento com a lixa que a gente tem mais controle. Mas quando tem bastante excesso assim, pode vir aqui com a broca e tirar um pouquinho. Agora a gente vai ver a curvatura bem redondinha, ó, que a gente tinha pintado antes, ó. Lembra que tinha as quinas aqui, tinha outra quina aqui. E tinha um pouco de excesso desse lado. Como eu tirei um pouquinho com a broca, não tá aparecendo tanto. Agora a gente vai afinar essa estrutura pela ponta. Vamos continuar com a mesma broca e depois remover o degrau por dentro. Então, pode virar de novo. Broca bem inclinadinha aqui agora. Vou tentar inclinar a unha assim, ó, para vocês conseguirem ver. Sempre começo desse lado, porque é desse lado que escapa. Então, tenta jogar a broca um pouquinho mais na diagonal. Ó. Comecei ali de baixo, tá vendo? Aí a gente vem subindo. Entra e sai pra você ver o que tá fazendo, olha só. Então, tiro maior nessa primeira passada. Ó. E agora a gente repassa o lixamento. Aqui, ó, vem um pouquinho assim, ó, pra gente não perder as quinas e tirar um pouquinho da espessura lá de dentro. Sempre cuida pra não enfiar muito a broca lá dentro, pra não pegar lá na parte de baixo do dedo da cliente. E aí você vai vendo se tá ficando fininho, ó, do jeito que é pra ficar. Pode virar o dedo agora. Agora, essa parte aqui do lixamento interno, a gente vai fazer nesse degrau que fica aqui da unha. Então, vou fazer uma marcação para ficar mais fácil para visualizar. Essa unha é o que mais tem caimento, então é normal que apareça um pouco mais da estrutura de dentro, tá? Então, a gente vai passar a broca bem nessa região aqui, para fazer aquela ilusão de ótica, parecer que tá tudo fino, tá? Aqui também a gente consegue ver
um pouquinho de dentinho, né, de degrau aqui nessa parte e nessa parte aqui. Elas não estão paralelas, então a gente tem que bater um pouquinho a broca aqui, ó, pra ela ficar por igual, tá? Daí ela vai ficar bem retinha essa parte aqui, que eu vou fazer agora com a broca cônica. Então essa broquinha aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui desse cantinho, desse dentinho que tá formando aqui, vai passar até esse lado aqui, tá? Tirar um pouquinho dessa espessura interna aqui de dentro que tá formando, né? Por conta do caimento da unha. Então, velocidade média aqui do motor. Ó, broca inclinadinha. Dou umas batidinhas aqui, ó, pra tirar aquela esquina. A broca costuma escapar pra esse lado, ó. Então, você entra e sai, fica mais fácil. Já consegue ver que tá bem mais retinho do que desse lado, né? Já consegue ver esse detalhe. É pouca coisa aqui, mas que faz diferença no final. Ó, vou bater aqui pra vocês verem, ó. Entra e sai. Ó, já fica bem mais retinho. Agora, alisar essa parte de dentro. Lembra que eu falei lá na parte da aplicação da fibra que essa ia dar um pouquinho mais de trabalho para fazer na parte de dentro por conta do caimento. Ó, a gente tá vendo bem retinho. Agora a gente olha pela curvatura um pouquinho mais pra frente, né? Isso, ó. A gente pode tirar um pouquinho mais aqui de dentro, tá? Dessa parte aqui, mas não pode tirar muito por conta da estrutura. Pra gente ver um pouquinho mais fino. Isso. Ok. Pode virar agora. Então, agora a gente vai tirar esse caimento aqui da lateral. Então, encaixa a lixa aqui bem retinha no ponto zero, ó. Então, eu tô virando o dedo dela aqui e fazendo com a lixa aqui. Não pode estar a lixa assim, ó, inclinada só no ponto zero. Tem que virar o dedo e pegar por igual, ó. Aí, a gente vai ter uma linha lateral bem retinha. Pode virar o outro lado. Ó, esse aqui era onde tinha mais caimento. E esse caimento faz ter um excesso de curvatura. Não fica tão natural a unha, tá? Então, a gente deixa ele bem paralelo aqui. Ok, vira de novo. Se precisar dar uma repassadinha aqui no lixamento da parede lateral, por conta desse lixamento, então encaixo aqui, ó, e vou virando. Evita que deixe alguma barriguinha. E agora a gente vai fazer o lixamento lá da área da cutícula com a broca diamantada. Então, vou fazer as duas rotações. Ó, broquinha de preparação. Vou usar a rotação da direita primeiro. Ó, bem levinha a mão, empurrando a cutícula para desgrudar qualquer produto que tenha agarrado. E aqui na lateral também, tá? Mesma coisa. E sobe para cima para tirar a marcação do lixamento. Como aquela broca ela é muito lisa, eu gosto de passar essa broquinha aqui por cima para evitar que escorra o top coat. Mudei a rotação e vou fazer o outro lado. Mão bem leve, ó, mas para afastar o produto que tem encostado aqui na lateral. E agora a broca bem retinha e passa na superfície para tirar a marcação de lixamento. Vamos dar uma limpadinha aqui para ver. Essa etapa aqui é a que você pode remover o excesso de cutícula se tiver.
Então, pode ser com alicate ou com a tesoura. Então, vou tirar só um pouquinho que tem aqui levantado. Como essa aula não é de cutilagem, eu só tô dando um acabamento aqui pra gente finalizar. Ó, só o maior mesmo que levantou aqui. Vamos remover agora o pó e esse rosinha que ficou na ponta, pra gente poder finalizar com o top. Então, passei prep aqui e venho limpando. Primeiro a areia da cutícula e depois a ponta. Ó, bem limpinha a unha. Agora a gente vai finalizar. Então, vou manter aqui o top coat da Volia. Eu sempre tiro bem um lado do pincel, ó, descarrego bem e também tiro essa pontinha que forma ali, ó, de produto. Então, tiro aqui a pontinha. Começo sempre descarregando no centro. Então, tira o produto que tá aqui mais na ponta. E depois a gente vai subindo para a área da cutícula, porque na área da cutícula tem que ter pouco produto. Para evitar que escorra, né, para as laterais. Então, aqui inclina o pincel, vai abrindo o leque. E desliza. Sempre pincela bem aqui, ó, e olha pelo brilho da luminária se tá bem retinho. Aqui a gente tá vendo um pelinho ali, isso aqui já incomoda. Então, a gente vem aqui, tira esse pelinho que tá atrapalhando, ou pó, né, pode ser pó também. Pra gente finalizar. Passar de novo o pincel. Ó, tá bem retinho agora, posso virar do outro lado pra gente dar acabamento embaixo. Então, tem um pouquinho de rosa aqui, ó. Eu vou secar na cabine pra tirar esse rosa primeiro, e aí depois eu passo embaixo. Só vou conferir de novo. Ó, aqui fez uma bolinha ali, ó, uma marcaçãozinha, um pouquinho mais pra frente, isso. Desse lado aqui, ó. Então, eu sempre viro o dedo, ó, tá vendo bem ali? Então, isso aqui na foto, às vezes, dependendo do ângulo, aparece. Então, passa ali o pincel de novo e espera ele nivelar. Então, tá formando mais uma bolinha aqui. Isso aqui pode ser tanto do pó, ou se deixar o frasco aberto e começa a cair pó lá dentro. Aí dá um pouquinho mais de trabalho para fazer a finalização. Ok, agora tá retinho, vai pra cabine, pode deixar um minutinho. Aí eu vou tirar de novo aquele rosinha que a gente não tirou 100%, e aí eu vou finalizar embaixo. Se eu passar o top coat com rosa, vou encapsular aquele rosa embaixo do acabamento, né? Tem um pelinho aqui, tira. Ó, tá bem lisinho. Pode ir lá pra cabine agora. E aí, pra fazer a aplicação dessa unha, a gente utilizou apenas essas duas broquinhas aqui. Tanto na preparação, quanto no acabamento. Então, essas duas brocas que foram as essenciais. Sempre a cônica e a diamantada é o básico do básico. Aí, na manutenção, a gente pode incluir aquelas outras brocas que eu falei pra vocês, né? Na aula de brocas.
Ela vai ficar 1 minutinho lá na cabine agora para secar a parte de baixo, né? Porque a gente teve que limpar. E depois a gente finaliza com o óleo hidratante, tá? Então esse olhinho aqui da Voile, ele é bem fininho. A gente usa bem pouquinho, então quando ele vem aqui, ó, quando você vai tirar para passar na unha, descarrega bastante, tá? Senão fica aquele óleo muito empoçado ao redor, não fica legal. Ó, e agora a gente vai finalizar com o óleo. Lembra sempre de tirar o excesso. Não pode encostar o óleo em cima da unha e nem o dedo para não deixar essa unha fosca. E aí esse olhinho aqui, se precisar, ó, aqui ele quase não aparece, mas se precisar a gente espalha ele aqui para não dar marcação na foto. E esse foi o resultado final, a unha quadradinha, branquinha. Eu gosto de utilizar gel com cor para dar para ver todos os pontos da unha, para ver se tá igual, se tá simétrico. A gente consegue olhar pela parte de cima para baixo aqui, ó, se essa linha ela tá bem redondinha. Se tiver com caimento assim, ó, significa que falta produto nessa região. Então sempre treinar o olho para a gente conseguir um acabamento bem legal. Olhando assim de lado, ó, a gente consegue ver a estrutura também bem retinha. E embaixo também ficou bem limpinho. A curvatura ficou bem acentuada aqui, um pouquinho mais pra frente, isso. Ó, mas com uma curvatura bem fininha, tá? Esse é o resultado, espero que vocês treinem junto com a aula para conseguir um resultado igual ou bem parecido com o que a gente mostrou aqui. Lembrando que cada aula, cada treino que você fizer vai conseguir um resultado ainda melhor. Então, às vezes de primeira não vai ficar tão bom, mas aos poucos você vai evoluindo.